Olá, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ponto médio de um segmento de reta, tá bom? Para a continuação do vídeo anterior, que foi distância entre dois pontos. E agora nós vamos encontrar o ponto médio. O objetivo dessa aula é conseguir calcular o ponto médio do segmento de uma reta, tá? Que está representado em um plano cartesiano. Bom, o que seria isso? Toda vez que a gente fala de um ponto, assim como a gente viu na aula anterior, o ponto ele é composto por coordenadas x e y, certo? E aí, no caso, a coordenada x do ponto médio, a coordenada y do ponto médio. Então, isso aqui, ó, nós vimos lá no nosso plano cartesiano o ponto A e o ponto B, a distância de A e B a gente consegue calcular pela fórmula anterior, e agora o ponto médio é a metade, né? A metade dessa distância. Para calcular isso, como a gente está vendo a metade, nós temos uma formulinha. Qual é a formulinha? Eu pego a coordenada x, que está representada x no ponto, ó, x do ponto A, pego a coordenada x do ponto B, e aí, a hora que eu somar as duas e dividir por 2, eu encontro a média. Então, o ponto médio no x. Mesma coisa eu faço para o y. Pego a coordenada y do ponto A, pego a coordenada y do ponto B e divido por 2. Vamos tentar ver isso na prática, como que vai ficar essa fórmula. Então, ó, aqui eu tenho um exemplo, tá? E ele fala o seguinte: as coordenadas do ponto médio do segmento de extremidades A, então eu tenho um ponto A que tem coordenada 5 e menos 2. Tem um ponto B que tem coordenada menos 1 e menos 4. Como que eu faço para calcular? Vou jogar na fórmula. Então, eu vou pegar x do meu ponto A. Quem é o x do ponto A? 5. X do ponto B, que é o menos 4. E aí, eu vou dividir por 2. Vamos ver como vai ficar isso? Então, tá aqui, ó. X do ponto A é 5. X do ponto B é menos 1. Cuidado com a regra de sinal. Mais com menos fica menos. 5 menos 1 é 4, e 4 dividido por 2 é 2. Então, aqui eu acabei de encontrar o ponto médio, olha só, a coordenada x do ponto médio, tá? Agora eu vou achar a coordenada y. Vamos fazer a mesma coisa. Pega lá o y do ponto A, menos 2. Lembrando que número negativo sempre coloca dentro de parênteses. Mais, que é da fórmula, o y do ponto B, menos 4. Então, regra de sinal, mais com menos, menos. Menos 2 com menos 4, ó, eu devo 2, eu devo 4, eu devo 6. Dividido por 2, menos 3. Pronto. Então, o ponto médio, ele tem coordenadas, né? 2 no eixo x e menos 3 no eixo y. Esse é o ponto médio para o exercício número 1. Continuando, vamos ver um próximo exemplo. Determine as coordenadas do ponto A, tá? As extremidades do segmento de reta, sabendo que o ponto médio... Então, olha a diferença agora. Agora, ele quer que a gente encontre o ponto A, desde que eu sei quem é o meu ponto B e eu sei quem é o meu ponto médio. Ah, então atenção aqui, porque agora aqui o 3, ele vai entrar o quê? Ele é o ponto médio, então ele vai entrar aqui, ó, x do ponto médio. O 4, y do ponto médio. E nós vamos encontrar o x de A. Então, vamos lá? Substituindo isso na nossa resolução para a gente ver como vai ficar. Nós vamos ter. Então, vamos lá. 3, como a gente viu, ó, x do ponto médio. O m está aqui. X do ponto médio é 3. O ponto A é quem eu quero descobrir. Então, deixa ele lá. Mais o x do ponto B. X do ponto B é o 5. Muito bem, como que eu calculo isso aqui? O 2 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando, tá bom? A parte de cima a gente copia. 3 vezes 2 dá 6. 6 vai ser igual a x de A mais 5. O 5 está positivo, passa para o outro lado, subtraindo. E aí, 6 menos 5 é 1. Pronto, encontrei qual é a coordenada de x de A, para que tenha o ponto médio equivalendo a 3 no eixo x. Agora, vamos achar o eixo y. Tudo de novo a mesma coisa. Preciso pegar o y do ponto médio. Quem é o y do ponto M? Olha aqui, o 4. Substitui o 4. O y do ponto A, eu não sei quanto é. Deixa. Y do ponto B é o 2. Muito bem, dividido por 2, que é da fórmula. Então, está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. 4 vezes 2 é 8. O 2 aqui está somando, passa para o outro lado subtraindo.
e 8 menos 2 é 6. Pronto, a gente acabou de achar a coordenada, então, do ponto A. O ponto A, ele tem 1 no X, 6 no Y. Essas são as suas coordenadas. Vamos para mais um exemplo? Olha só a atividade 3. Foi utilizado o plano cartesiano para a representação de um pavimento de lojas. A loja A está localizada no ponto A, 1 e 2. No ponto médio, entre a loja A e a loja B, está o sanitário S, localizado no ponto S, 5 e 10. Determine as coordenadas do ponto B de localização da loja B. Então, beleza, nós temos a loja A, nós temos a loja B, entre a loja A e a loja B existe um sanitário. Só que eu sei aonde a loja A se localiza, eu sei aonde o sanitário se localiza. Eu preciso saber, já que a distância entre a loja A e o sanitário é exatamente a mesma distância do sanitário à loja B, vamos jogar na fórmula, já que ele é o ponto médio. Então, aqui está a nossa fórmula. Vamos fazer a substituição? Então, fazendo a substituição aqui, ó, o que nós vamos ter? Então, ó, o sanitário, que ele é o ponto médio, é ele que está na metade, da loja A até o sanitário, do sanitário até a loja B. A loja B é o que a gente quer descobrir. Então, olha lá, o sanitário, o X dele, 5, o X do ponto A é 1 e do ponto B quem eu quero descobrir. O 2 está dividindo, passa multiplicando. 5 vezes 2 é 10. Aí, o que eu tenho? Eu tenho esse mais 1. Passa para o outro lado, menos 1. Pronto. A coordenada, então, aqui, para poder ficar o ponto 5 no meio, o B tem que ter coordenada 9. Então, ele tem que estar no ponto 9. Por quê? De 1 a 5 é 4. De 5 a 9 é mais 4. Então, a distância aí fica igual para os dois lados, né? Agora, vamos achar no eixo Y. Então, Y do sanitário. Ó, Y de S, 10, tá? Y do ponto A, da loja. O Y da loja A é 2. E o Y da loja B nós não sabemos, nós vamos descobrir. Então, tá dividindo por 2, passa multiplicando, 10 vezes 2, que vai dar 20. Tenho lá o 2, passa para o outro lado, subtraindo, né? Ele tá mais, passa para o outro lado menos, porque a gente inverte a operação, na verdade é a operação que troca. 20 menos 2 é 18. Então, achamos a coordenada da nossa loja B, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, desejo um bom estudo para vocês aí, e não deixem de fazer as atividades referente à aula 3 e 4 do Caderno Aprender Sempre, hein? Ah lá, página 105 a 107, que eram os exercícios 1 e 2. Tenta fazer o exercício 1 e 2 aí, tá bom? Se tiverem dúvidas, mandem para mim, tá bom? Chama lá no WhatsApp a professora, que a professora ajuda vocês. Até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.